E aí, pessoal, tudo bem? Um abraço para vocês, muito obrigado a vocês que acompanham o nosso canal. Se inscrevam, ativem as notificações e fiquem ligados aí no nosso trabalho. Participem também nos comentários, dando a opinião de vocês. A sua opinião é muito importante. Lembrando que estamos de segunda a sexta, meio-dia, em rede nacional pela TV Aparecida e aos domingos às 10 horas da noite. Programação local para Grande Goiânia, estamos na PUC TV Goiás de segunda a sexta, das 7 às 8 da noite e aos domingos das 8h30 até as 10 da noite. E no rádio estamos na CBN Goiânia em algumas transmissões do Campeonato Brasileiro e ainda todos os dias, 12h30 no programa Som de Bola na Rádio Aparecida São Paulo. Vamos falar agora sobre a saída do técnico Abel Braga da equipe do Flamengo. Aconteceu o que todos esperavam. E eu acho que o técnico agiu de forma correta, a partir do momento que antecipou logo essa situação. Porque com o andar da carruagem, da maneira que ele estava sendo criticado, mesmo vencendo jogos, mesmo com boas campanhas, vivo na Libertadores, apenas no início do Campeonato Brasileiro, depois da conquista do estadual, quase 70% de aproveitamento, e mesmo assim ele estava sendo criticado dessa forma, eu acredito que ele antecipou a situação. Ele não merecia ouvir o que ele estava ouvindo, sentir o que ele estava sentindo, viver o que ele estava vivendo na equipe do Flamengo neste momento. O Abel Braga tem uma carreira maravilhosa, campeão mundial, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, conquistou todos os títulos possíveis aí para um treinador nacional, tem conquistas internacionais, trabalhou no mundo árabe, trabalhou com sucesso no futebol português. Então o Abel Braga não merecia estar ouvindo tudo isso. E não é um treinador desatualizado, não é um treinador ultrapassado. O que aconteceu com Abel Braga acontece com muitos times de massa por aí. E acontece quando as pessoas têm uma visão limitada do futebol. Aí eu coloco torcedores e até colegas de imprensa, de exigir resultados de forma imediata. No futebol as coisas não são feitas de uma hora para outra. Não se faz um time vencedor no estalar de dedos. Um time vencedor, ele depende de uma série de fatores. O time tem que dar liga, os jogadores têm que estar bem adaptados, têm que ser bem remunerados, tem que ter uma boa estrutura, uma boa escalação, um melhor esquema tático. E isso tudo você não encontra de uma hora para outra em 2, 3 meses. Por exemplo, o Arrascaeta nunca jogou com o Gabigol. De uma hora para outra eles têm que ter um entrosamento. O Arrascaeta, ele jogava no Cruzeiro, ele sabia de olho fechado o posicionamento de outros jogadores. Porque estava lá o quê? 2, 3, 4, 5 anos seguidos. Jogando com as mesmas pessoas. Trabalhando 3 anos seguidos com o Mano Menezes, o mesmo treinador. E aí as pessoas querem que o Arrascaeta já chegue na equipe do Flamengo, deite e role, e aí ele já jogue de maneira entrosada com o Bruno Henrique e com o Gabigol, pessoas que ele nunca nem conviveu, apenas enfrentou em algumas partidas. Então, as pessoas esperam resultados, que os resultados apareçam em um passe de mágica. E isso não acontece dentro do futebol. Às vezes acontece de uma forma mais rápida em uma determinada equipe, em uma situação ou outra. Mas sempre as coisas são de médio a longo prazo. Porque, por exemplo, o Flamengo teve um time vencedor na década de 80. Jogadores que vieram da base, que já tinham um entrosamento, que tinham talento e que deram liga e tiveram um time vencedor. E o Flamengo não precisou gastar milhões na época para ter aquele time que foi o maior vencedor da história. E quantas vezes o Flamengo fracassou de 1995 para cá com grandes investimentos e em times que naufragaram. Naufragaram por quê? Porque o de 95, o ataque dos sonhos, não continuou em 96. Aí eles fizeram outras contratações milionárias e não continuou em 97.
Em 2000 a mesma coisa, o time do Ronaldinho Gaúcho a mesma coisa, e assim por diante. A história está aí. O último time vencedor que o Flamengo teve, o de 2009, campeão brasileiro, foi campeão com uma equipe improvável. O Petkovic veio para o Flamengo para resolver uma questão trabalhista e o Adriano estava lá querendo parar de jogar futebol. Eram contratações improváveis. Juntou com um treinador da casa lá, deu liga e aí foi campeão brasileiro. Então, gente, o futebol é muito relativo. Ele não é matemático assim. Você gastou dinheiro, você vai ter um time vencedor. Senão era fácil, né? Senão era fácil. Não, os times lá do mundo árabe iriam ganhar todas as competições possíveis do planeta. Porque dinheiro não falta para eles. Senão o PSG seria campeão da Liga dos Campeões. Mas não é só o dinheiro que faz. O entrosamento você não compra. O entrosamento você conquista. Então Abel Braga, 32 jogos, 19 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 29 gols sofridos, 59 gols marcados. Foi promessa de campanha, hein, dos candidatos à presidência do Flamengo nas eleições que aconteceram em dezembro. O Ricardo Lomba, candidato da oposição, e o Rodolfo Landim, candidato da situação que ganhou. Aí eles contrataram o Abel Braga. E se fosse a situação que tivesse vencido, também seria o Abel Braga. Antes queriam o Renato Gaúcho, mas este renovou com o Grêmio. Então ele era uma unanimidade. E aí foi se desgastando em pouco tempo, há muito tempo, há um certo período já pegam no pé do Abel Braga. Eu acredito que ele não merecia todas essas críticas e por isso ele acabou antecipando a diretoria e sentando com os dirigentes e acabou anunciando a sua saída da equipe do Flamengo, acertando a sua rescisão de contrato. Rescisão sem multa, porque o próprio treinador, quando assumiu, o Flamengo pediu que não tivesse multa e também não tinha multa por parte do Flamengo. Para se ter uma ideia de que o Abel Braga não é qualquer treinador, porque não é qualquer treinador que vai chegar no Flamengo, aceitar assumir um clube de massa sem uma multa rescisória no contrato. É o que vai acontecer, por exemplo, se esse Jorge Jesus vier a ser anunciado como técnico da equipe do Flamengo. Vocês acham que ele vai sair de Portugal para trabalhar aqui sem multa? Claro que não, principalmente depois do que ele viu acontecer com o técnico Abel Braga. E será que os dirigentes sabem o estilo do treinador? Será que ele vai ter tempo para trabalhar? Ou será que daqui a 3 meses vão cobrar do Jorge Jesus da mesma maneira que cobraram do Abel, hein? O tempo dirá.